né? E ajuda, né, nessas decisões, né, no que é certo, no que é errado, enfim. Então, falando um pouco da sua história, né, cara, assim, no teu começo no jiu-jitsu, né, eu lembro, assim, um pouco da tua história, isso não era uma coisa que você gostava muito de fazer, né? É. Não, eu acho que isso que você falou é verdade, né? Roger, Kelly Slater, o Gabriel Medina, o Mike Tyson. Pô, se você pega para ver a história de cada um ali, todo mundo teve os momentos difíceis, né? Tipo, Sim. de superação. Então, e não é todo atleta que já escreveu um livro, então para você conhecer a história de todo mundo ali acaba sendo complicado, e muitas vezes essas conversas, né, os podcasts são algo que tu consegue ali conhecer muito da pessoa, né, eu mesmo não conhecia muitos atletas, e às vezes assistindo um vídeo desperta o interesse de ir se aprofundar, ler um Sim. livro da história da biografia, então eu acho isso maneiro. Como você falou, né, no início mesmo, eu nunca achei que jiu-jitsu seria o que eu ia fazer da minha vida, né? Quando eu comecei, o primeiro contato eu tinha 12 anos, mas eu só comecei a surfar e comecei a treinar jiu-jitsu na mesma época. Então, na real, achei que ia ser surfista, né? O objetivo era esse, mas não deu muito certo. E por volta dos 15 anos, eu lembro que dos 12 aos 15 eu ia uma vez na semana, duas, sabe? Mais porque eu era arrastado ali pelo meu pai, né? Arrastado de uma forma assim. Ele pilhava, eu sabia que era um momento que eu ia estar com a minha irmã, com meu pai, então eu até ia, mas não era uma paixão, nada. Então, com 15 anos, eu lembro que foi onde deu o clique mesmo, e eu comecei a decidir que eu queria saber o que era o sentimento da competição, o que era se dedicar. Foi aí que eu comecei a treinar realmente de verdade, né? Então, minha família nunca teve tradição no esporte, não tinha o porquê ali o Bochecha ser quem ele se tornou, né? Então foi algo que realmente ninguém nunca apostaria isso, né? É difícil, né? Eu fico imaginando, né, cara? Porque, assim, às vezes quando a gente não tá num grande centro, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, treinando com os melhores, né? A gente fala assim, pô, será que eu consigo, né? Será que eu tenho as ferramentas pra chegar lá, né? Até nível mundial, né, meu irmão? Porra, você chegou a nível mundial máximo, né? Então, assim, porra, é difícil imaginar, né? Por isso que, como eu imagino, né, citando, por exemplo, a família Gracie. Você nasceu com o sobrenome Gracie, automaticamente já tem uma pressão ali, uma cobrança que, né, talvez seja naturalmente. Então, isso deve ser algo, né, bom, de certa forma, mas também ruim pela pressão, né? Então, eu já vi a Kira falando sobre isso, eu já vi o próprio Roger falando sobre isso. No caso da Kira, meu irmão, porra, ela sendo mulher, então, ela fala da pressão a galera fala assim, mulher não pode, né? Assim, porra. Exatamente. Então, isso aí tem uma coisa boa ali de você já estar na família, de ter a tradição e tal, mas, por outro lado, tem muito essa da pressão, né? Então minha família, o sobrenome Almeida não existia, né, no jiu-jitsu. Então eu fui lá e coloquei esse nome aí. Então quando alguém for falar de jiu-jitsu aí, eu consegui conquistar algo que até então vão ter que falar para sempre, né? Porque eu fui o que mais conquistei título mundial, né? Então foi algo que eu não esperava, meu pai não esperava, e aconteceu, né? Então por isso que quando eu vejo uma criança, um atleta que quer, mas tá difícil, eu falo, se eu conseguir, dá, entendeu? Lógico que não vai ser um caminho fácil que todo mundo acha, vai ser bem difícil, mas no final das contas depende de você, né? E foi o que eu consegui. Aquela mistura de trabalho duro, mistura de talento, a mistura de paixão pelo esporte. Então acho que essa combinação aí foi o que me fez chegar onde eu cheguei, né? Então acho que eram essas três coisas. Mas você fala, né, que nos primeiros campeonatos, né, você perdeu, assim, as primeiras lutas. E, porra, isso aí fica tudo mais difícil, né? Porque você se questiona, né? Porra, será que eu realmente tenho talento, né? Então, assim, estou falando, a caminhada, meu irmão, é muito difícil. Às vezes a gente não entende, né? Porque parece que o cara nasceu com talento e desde o início foi vendo, aquela coisa foi crescendo, mas não.
Você teve um momento ali, cara, que, porra, deve ter rolado vários questionamentos, né? Não, como você falou, né? Os 10 ali, 8 primeiros campeonatos que eu disputei na minha vida, eu perdi na primeira luta, né? Então eu não tinha a sensação de que era ter o braço levantado pelo juiz. E aquilo ali me matava, né? Porque eu queria saber como que era esse sentimento e eu queria, por isso que algo que não me deixou desistir, né? Porque eu falei, pô, eu não vou nem sentir isso aí, já vou parar. Eu falei, não, nem pensar. E acho que eu sempre perdia e o cara que ganhava de mim sempre ia e ganhava o campeonato. Então eu falei, pô, então eu lutei com o melhor da chave ali. Eu quero ver como que é lutar com o outro, né? Se eu tô perdendo. Então foram essas coisas que não fizeram eu desisti. Eu lembro que, pô, o primeiro campeonato da minha vida eu fui lutar, o cara que eu lutei na primeira luta era campeão mundial peso absoluto, o atual, que era até o Roberto Satoshi, né? Então eu falei, pô, já vou cair com um cara muito bom, né? Já entrei desesperado ali, 1 minuto de luta eu já tava morrendo. Então, aí eu lembro que eu falei, não, mas vamos continuar. Aí foi assim. E eu queria também, né, não desistir sem nem conquistar uma vitória, uma medalha. Então é algo que não passava na minha cabeça, mesmo eu sendo novo. Eu lembro que uma coisa muito marcante, acho que foi na verdade o último desses campeonatos, assim, o 10º campeonato que eu perdi. Eu tava ganhando a luta, eu era muito guardeiro na época, não tinha queda nenhuma. Tava ganhando a luta, eu dei um triângulo no meu adversário, ele era bem mais forte que eu. E do nada eu decidi trocar o triângulo por um armlock e o cara, passou minha guarda, caiu nos 100 quilos e ganhou a luta. Eu lembro que eu não sou um cara que, pô, pode olhar aí minhas lutas, eu sempre tô no pódio, eu tô feliz, tô ali amarradão, tô sorrindo. Mas teve uns 3 campeonatos que eu chorei muito ali, mas, pô, até lembro quais foram. E chorei muito, e esse foi um dos que eu chorei, né, de eu ficar triste. E lembro que eu sentei na arquibancada ali do lado do meu professor, o Teco Shinzato, na época. Falei, não, isso aí não é pra mim, chega, eu não aguento mais, só perco, não sou bom. Ele falou, então, você pode ser o fraco e desistir, ou você pode aparecer segundo na academia e treinar mais. Falou aquilo ali na frente de todo mundo, né, todos meus amigos, companheiros de treino. Falei, pô, não quero ser o fraco, né? Não quero, se eu não aparecer na academia, eu me dei esse título mesmo. Falei, não, vou voltar, segunda-feira eu vou treinar ali, treinar um pouquinho, só pra não... Mas eu não quero mais não. Segunda-feira eu voltei, fui pra academia, mas era um ambiente que eu gostava, tava com meus amigos, né? Se eu não estivesse fazendo aquilo, provavelmente ia estar na rua, ia estar na praia, sei lá. E... pô, fui treinando, foi passando aquele sentimento. Aí o primeiro campeonato que eu disputei depois disso, eu ganhei. Foi um campeonato interno da academia pequena. Mas, pô, foi uma sensação, uma das melhores sensações que eu tive, né? Eu lembro que eu tinha, 16 anos, lutei contra eu esqueci o nome do cara, o cara tinha uns 35 anos, já era mais velho, mas era faixa azul também. E Betão, o nome do cara do Guarujá. E ganhei dele, pô, eu lembro que eu fiz uma raspagem ali, finalizei na final. E foi uma sensação muito boa, né? Eu falei, pô, então que bom, né? Que eu persisti ali, não desisti. E foi a primeira grande mudança, né? 16 anos, faixa azul, mas foi algo que marcou a minha vida. E eu tive a mesma sensação de faixa preta também, né? Então eu perdi o primeiro mundial de faixa preta, ganhei tudo nas faixas coloridas, peso absoluto. Chegou no primeiro mundial, perdi na final, decisão do árbitro. Eu falei, pô, será que eu sou isso mesmo, né? Será que esse fenômeno todo aí que eu era, na hora que importa, eu perdi? Então, pô, como é que eu vou viver? Eu apostei tudo no plano A, né? Sim. No jiu-jitsu. E, pô, se não der certo, e se eu não for esse campeão todo? E se eu não... Então foi aí que eu me questionei muito. Eu lembro que depois desse campeonato, e fiquei até um pouco, eu estava morando 1 ano nos Estados Unidos, mas comecei a dar muita aula, meu jiu-jitsu começou a cair, eu voltei para o Brasil, abri mão, né, do sonho americano e me arrependi, achei que tinha feito uma escolha errada, ainda fui e perdi o campeonato, né? Então eu imagino, eu estava num momento ali ruim de cabeça, não queria mais treinar, foi a única vez que eu parei de treinar, não treinava mais jiu-jitsu, eu dava aula, mas ia lá, dava aula, botava kimono só para dar aula, não rolava mais.
E foi um momento difícil, né? A gente estava falando de se questionar. Sim. Foram esses 2 momentos na minha vida Você que eu deve me ter jogado a questionei. expectativa lá pra cima, né, cara? E não conseguiu chegar na sua meta ali, né? Depois de muito tempo eu aprendi isso, né? Você falou a palavra, né? Que muitas vezes com relacionamentos, não necessariamente relacionamento profissional, relacionamento, né? Qualquer tipo, familiar, a expectativa, né? Então depois dessas coisas foram acontecendo, mais especificamente da minha cirurgia, eu parei de criar essa expectativa das pessoas ou das situações, porque toda vez que eu criava muita expectativa, a decepção era grande. Então hoje em dia eu aprendi que eu não espero muita coisa, né? Tipo, porque eu não tenho a decepção. Então eu aprendi isso muito lendo também, né? Lendo sobre o estoicismo, isso mudou muito, né? Então eu aprendi ali na dor, no esporte, foi um desses exemplos, mas também depois da cirurgia foi algo que me ensinou demais, muito mais que qualquer derrota. E fala